Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma escola bíblica da Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo. Eu sou o pastor Éder Candeu, da Igreja Sede de Jundiaí. Hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo da revista trimestral Os Céus de Deus, de autoria do pastor Walter Bastos. Hoje estudaremos a lição número 2, que tem por título O que tem nos céus de Deus. Que grande bênção, hein? Aleluias! O nosso texto bíblico, texto áureo, está em Apocalipse, capítulo 4, versículos 1 e 2. Vocês têm aí na tela. Eu gosto de ler na minha Bíblia, que diz assim: Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Deus bendito, Pai de amor e misericórdia, nós glorificamos, bendizemos o teu santo nome. Sim, meu Deus, nós te louvamos pelas obras maravilhosas das tuas mãos. Somos gratos a ti pelo dom da vida, pela salvação em Cristo Jesus, pela habitação do Espírito Santo em cada um de nós, os que te amam, Senhor, os que te adoram em espírito e em verdade. Somos gratos a ti, Senhor, pela oportunidade que nos dá de, mais uma vez, estudarmos da tua santa palavra e da tua sã doutrina. Nós te pedimos, Senhor, dê-nos sabedoria, entendimento e discernimento para aprender e, aprendendo, colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa vida, de maneira que tenhamos uma vida agradável diante de ti. Se conosco, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Então, nós chegamos na segunda lição desta revista. Já a segunda aula, o tempo tem voado, né? O tempo tem passado muito rápido. E esse tema é muito especial. É um tema que nos enche de alegria, nos enche de esperança e fala de um lugar que já está preparado para nós. Porque Jesus Cristo, quando subiu aos céus, após o seu sacrifício de amor, a sua ressurreição, a sua vitória sobre a morte, quando ele subia, ele disse: Vou preparar-vos lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Certamente ele já tem preparado essas moradas para cada um de nós que o amamos e o seguimos e obedecemos a ele. E ele há de vir muito em breve nos buscar. E essa revista trata disso, de um lugar que já está preparado para nós. Aleluia! A revista é a revista trimestral da editora OBPC. Os membros da Igreja Sede de Jundiaí já têm a sua, então eles podem acompanhar enquanto nós ministramos, eles vão acompanhando na revista. Quem não tem e tem interesse, acesse o site da nossa igreja, obpcjundiaí.com.br. Lá tem um link para a editora OBPC. Você clica lá e você terá acesso a essa revista e também a muitos outros materiais que são excelentes de qualidade gráfica, mas principalmente de qualidade doutrinária, teológica. Vocês vão gostar, tá? Façam uma visita e vocês vão gostar. Tem coisa boa lá. Quero agradecer a Deus que tem nos permitido desenvolver o Ministério do Ensino, mesmo com toda essa pandemia, com esses tempos trabalhosos. Agradecer aos nossos pastores que têm orado por nós, têm nos abençoado e têm cuidado de nós, nos proporcionando as condições para trabalhar na obra do Senhor. Agradecer ao nosso irmão Klinger, que tem, mesmo isolado, está em isolamento por causa do Covid, agora já se recuperou, mas tem feito de forma remota tudo o necessário nessa parte tecnológica para que a gente possa trabalhar sossegado, e nos dedicar realmente ao estudo da palavra e ao ensino. As nossas secretárias, a todos, a mídia, o pessoal de mídia da sede, a todos vocês que têm ajudado na seara do Senhor, que Deus continue lhes abençoando e abençoe ainda mais. Amém? O objetivo da lição, conforme está na revista,
Estou com a garganta um pouquinho ruim, então, mas nós vamos devagarinho, né? Deus vai dar graça, a gente vai conseguir. O objetivo da lição, conforme está na revista, é mostrar que sabemos pouca coisa dos céus de Deus, mas o dia vem, e não tardará, quando tudo será plenamente revelado aos redimidos, ou seja, a nós. A introdução diz assim: além do apóstolo Paulo, provavelmente João, o evangelista, foi o que mais obteve informações a respeito dos céus de Deus, em razão das visões do Apocalipse. Seguramente, o que Deus nos permite saber sobre esse lugar extraordinário está tudo contido num único livro, que é a Bíblia Sagrada. E precisamos do auxílio do Espírito Santo para descobrirmos essas preciosas informações. O profeta Eliseu, por exemplo, só pôde ver o que viu em relação ao arrebatamento do profeta Elias, porque foi persistente e empreendeu diligente vigilância a tudo que seu mestre fazia. Vejam depois, leiam, releiam, segundo aos Coríntios, ali a partir do capítulo 2. O apóstolo João estava preso na ilha de Patmos, que fica situado no mar Egeu, que é um braço, né, do mar Mediterrâneo ali. E segundo ele estava ali preso, ele fala em Apocalipse 1:9, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Naquele lugar inóspito, Deus lhe concedeu uma das mais espetaculares revelações de todos os tempos e que deveria ser escrita, conforme está ali em Apocalipse 1:11. Em simples análise, notamos que o livro de Apocalipse está dividido em 3 partes. A primeira, né, que é escreve as coisas que viste, refere-se ao capítulo 1. A segunda, refere-se ao capítulo 2 e 3, são as coisas que são. E a terceira são as coisas que hão de acontecer depois destas, e faz referência aos capítulos 4 até o 22. É justamente nesta última sessão que João é levado ao lugar mais santo e sublime de todo o universo, que é os céus de Deus. Nessa parte, eu quero fazer a leitura de uma nota de rodapé, uma nota de estudo da Bíblia de Estudo Pentecostal, que eu gosto muito e recomendo. E quando ela fala do versículo 1 de Apocalipse 4, né, as coisas depois destas, então muitos expositores bíblicos creem que a essa altura do livro, e nós também cremos assim, Cristo já retirou do mundo os fiéis e vencedores. Sendo assim, o arrebatamento da igreja precede o período da tribulação. Tá? Então, nós cremos assim pelas seguintes razões. Primeiro, a partir do versículo 1 do capítulo 4, não ocorre mais a palavra igreja ou igrejas. Só vai retornar lá no final, no capítulo 22. Segundo, a noiva de Cristo, ou seja, a igreja, só aparece no capítulo 19, já com Cristo no céu, antes dele voltar à terra para julgar os ímpios e reinar no milênio. Tá? Terceiro, a promessa dada à igreja de Filadélfia de preservá-la da hora da tribulação em escala mundial pertence a todos os crentes que permanecerem leais a Cristo antes da grande tribulação. Tá? Então, quero deixar registrado isso para lembrar, né, aos irmãos qual é o nosso entendimento a respeito desse assunto. A divisão da lição é a divisão clássica que estamos acostumados, tá? São 3 exposições, essas exposições estão subdivididas em itens. E a primeira exposição, ele fala que João foi levado ao principal lugar dos céus, e subdivide em A e B. A, o Espírito Santo leva João aos céus de Deus. Nas visões introdutórias, João relatou, por exemplo, como o Senhor Jesus está depois da sua ressurreição. Vocês podem ver ali em Apocalipse 1, dos versículos 13 até o 18. Na continuidade da revelação, o apóstolo foi chamado para subir aos céus de Deus, conforme nós vimos aqui e lemos no capítulo 4, versículo 1. Como vimos, Deus primeiro mostra para o seu servo uma parte do que há no lugar em que ele mesmo habita. Conforme está ali em Isaías 57:15, leia depois. Para depois revelar as coisas que iriam acontecer na terra imediatamente após o arrebatamento da igreja, que provavelmente deverá ter lugar antes da abertura do primeiro selo, não é? Pela lógica do que nós entendemos. E essa abertura vai se dar ali em Apocalipse 6. Começa ali, né? Então, aí nós entramos aqui pelo subitem, né? O Espírito Santo leva João aos céus de Deus.
Jesus Cristo deu a seguinte ordem para João: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Em seguida, lemos o que lhe sobreveio, é o versículo 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. A visão do trono de Deus revela-nos que o Pai está no controle soberano da história. Tá? Não tenha dúvida disso. Ele pode permitir, né, as coisas que estão acontecendo. Porque muita gente tem que colher, né, o que plantou, e muita gente tem que se arrepender, mas ele está no controle de tudo. Apocalipse 5:1 diz assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. A nota vai dizer assim: este livro, ou rolo, é da máxima importância, porque contém a revelação do que Deus determinou para o futuro do mundo e da humanidade. Vejam aí que ele tem o controle de tudo. Né? Descreve como o mundo será julgado, bem como o triunfo final de Deus e seu povo sobre todo o mal. Quando cada selo é aberto, uma parte do conteúdo do livro é revelada numa visão. Leiam depois do capítulo 6. E até comparem com Ezequiel 2, para vocês verem o que é que está acontecendo, aliás, o que é que vai acontecer. Ok? Voltando para a revista, a experiência de João é sobrenatural, que Paulo chama de arrebatamento, ali em 2 Coríntios, capítulo 12. E Lucas chama de êxtase, né? Como quando ele fala em Atos 10, né? Quando ele fala do apóstolo, da experiência do apóstolo Pedro. Ok? O autor da revista faz uma nota aqui. E ele diz assim: seja como for, podemos estar certos de que o Espírito de Deus concedeu a João essas experiências com um propósito bem específico, e não há nenhum manifesto bíblico que impeça que isso ocorra novamente com algum servo de Deus, como ocorreu com o apóstolo Paulo em 2 Coríntios. Quando Jesus prometeu se manifestar a quem decide lhe obedecer fielmente, conforme está em João 14:21, podemos crer que isso inclui revelações dos céus de Deus. Amém? E a sala do trono de Deus. Então o Espírito Santo levou João e ele esteve ali na sala do trono de Deus. Na revista diz assim: como vimos, a primeira visão de João é do próprio Deus. E eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Está em 4:2 ali. Que ele descreve de forma simbólica ou poética. Por quê? Porque Deus é espírito. Não é? E a Bíblia diz que nenhum mortal jamais viu, pôde contemplar a sua face. 1 Timóteo 6,16 diz assim: o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver, a ele sejam honra e poder para sempre. Amém. E aleluias, né? Ao nosso Deus. 4:3, Apocalipse 4:3 diz assim: e o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Né? Que coisa linda, né? Ele descreve como o que ele conhecia. Mas tem uma curiosidade a respeito dessa parte que ele fala do jaspe e da sardônica, que está no comentário de William MacDonald, de pastor William MacDonald, quando ele comenta Apocalipse 4:2 e 3. Ele diz assim: o Espírito Santo se apodera de João de maneira especial. E imediatamente o apóstolo vê o Deus eterno assentado em seu trono em majestade e esplendor. Aí quando ele fala do jaspe sardônico, ele diz assim: essas pedras preciosas podem, contudo, ser usadas para descrever o Senhor. E olha que coisa interessante, essa é a curiosidade, estamos numa escola bíblica, não é? No peitoral do sumo sacerdote de Israel, o jaspe, né, que tinha as pedras, as 12 pedras, o jaspe representava Rúben, o primogênito de Jacó, o filho primogênito. E o sardônio representava Benjamim, o último filho. Né? Então veja que o que estava sentado, o que está sentado no trono, né, tem essas pedras, do primogênito, o último, o primeiro e o último. Né? Quem é o primeiro e o último? O alfa e o ômega. Né? E ele continua dizendo aqui, ó, o nome Rúben significa eis um filho, e Benjamim quer dizer o filho da minha destra. Então o primeiro é o último, né? O filho que está à minha destra. É uma referência clara ao Senhor Jesus Cristo. Então veja que a palavra de Deus ela não está escrita solta, né? Tudo tem um significado,
tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Isso como curiosidade para você fortalecer mais ainda a sua fé. Tá? Nós estamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso, cremos na sua palavra, que é divinamente inspirada. Amém? Continuando na revista, voltando, a visão de João foi semelhante à que Isaías teve, cerca de 740 anos antes de Cristo, tá? Na ocasião em que Deus o comissionou para o ofício profético. Lembram-se daquela passagem famosa em Isaías 6:1? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Os detalhes da visão que o profeta descreve também são parecidos com os que João apresenta na sequência da revelação que Deus lhe deu. Ele dá, por exemplo, aqui na revista dos serafins, né? Lá em Isaías 6:2, que João chama aqui de seres viventes, em Apocalipse 5:6, do 6 ao 8. Ok? Então, João foi levado à sala do trono de Deus, aos céus de Deus. Na segunda divisão, na segunda exposição, ele já passa a falar sobre o que tem nos céus de Deus. Devemos lembrar, ele subdivide, depois ele vai subdividir em 3 tópicos, né? O que existe na sala do trono, o livro misterioso, né? O maior coral do mundo, e vai falar do rio e da praça, né? E da árvore da vida. Nós devemos lembrar que João teve a revelação do Apocalipse por volta do ano 90 depois de Cristo. E a descrição do que ele vê ali, dos seres celestiais e dos utensílios, dos mobiliários, né? Por exemplo, o trono que ele vê ali no céu, é feita com base no conhecimento limitado que ele tinha das coisas. Tá? O apóstolo está no céu, e a sua atenção é voltada exclusivamente para aquilo que acontece ali. Isso tem lugar apenas nos capítulos 4 e 5, depois 21 e 22. Por quê? Porque dos capítulos 6 a 18, os acontecimentos estão basicamente relacionados com os juízos derramados sobre a terra no período da grande tribulação. Então, o que existe na sala do trono? Em relação ao que João viu naquela parte do céu, podemos destacar o seguinte. Ele fala de 24 tronos ao redor do trono de Deus, ocupados por 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro. Esses anciãos provavelmente são os representantes das 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos de Cristo. Apocalipse 4:4 diz isso. Na Bíblia de Estudo Pentecostal, ao comentar o versículo 4 do capítulo 4 de Apocalipse, diz assim: quem são esses anciãos? Alguns creem que representam a totalidade da igreja no céu. Outros entendem que pode ser anjos governantes. Note, porém, que os anjos ficam ao derredor desses anciãos. Então não são anjos. Ainda outros acreditam que representam Israel e a igreja, juntos em adoração a Deus e ao Cordeiro, isto é, a associação de 12 de Israel mais 12 da igreja, somando os 24, ou seja, o povo de Deus das duas eras. Então faz bastante sentido, não é? Além dos relâmpagos, vozes, trovões e as 7 tochas de fogo, João também viu um mar de vidro, que não é literalmente um mar, não é? Mas uma figura da glória de Deus. Está aqui em Apocalipse 4, capítulo 4, versículos 5 e 6. Em seguida, João vê 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. No versículo 6. Por causa da grande semelhança desses seres celestes com os querubins escritos pelo profeta Ezequiel, vejam depois Ezequiel, capítulo 1, dos versículos 5 ao 25, como é semelhante. Então, há grande possibilidade de serem as mesmas criaturas. Em razão das 6 asas, alguns estudiosos também relacionam com os serafins vistos pelo profeta Isaías, que nós vimos aqui em Isaías 6:2. Lembram? Olha só, Isaías 6:2 vai falar assim. Eu sei que vocês se lembram, mas eu vou ler. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E no 3 ele diz, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Seja como for, a revista está dizendo, são anjos que assistem diante de Deus, com o fim de glorificá-lo permanentemente. Vamos ler Apocalipse 4:8 agora? O que eles fazem? E os 4 animais tinham cada um, respectivamente,
6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite. Dizendo o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Aleluia! Viram a relação direta, né, entre Isaías 6 e Apocalipse 4, 8? Amém. Um misterioso livro e o maior coral do mundo. No capítulo 5, João ainda está na sala do trono. E agora diz ver um misterioso livro na mão direita de Deus. Nós lemos aqui Apocalipse 5:1. Podemos crer que este rolo descreve o plano eterno de Deus para os seres humanos de todos os tempos, e que somente Jesus poderá desvendá-lo. É o que fará quando cada selo for quebrado a partir do capítulo 6. Um anjo forte, Apocalipse 5:2, talvez Gabriel, que significa força de Deus, conforme está ali em Daniel 8:16, questiona a respeito de quem poderia abrir o livro. Nós sabemos, é o Cordeiro de Deus. Para finalizar as visões da sala do trono, João diz que viu um cordeiro como tendo sido morto. Uma clara descrição simbólica do Senhor Jesus, que em seguida toma posse do livro. Apocalipse 5, os 5 e 6. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como que havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. A nota de estudo aqui da Bíblia Pentecostal vai falar o seguinte, Cristo é retratado como leão, indicando que ele reinará sobre toda a terra. Ele provém da tribo de Judá e da família de Davi. Esses títulos de Jesus como o Messias vitorioso e o Rei eterno estão de conformidade com as promessas feitas a Davi. Em Isaías 11, e 2 Samuel 7:12. O cordeiro como havendo sido morto. Isso é interessante, olha só. Cristo aparecendo como um cordeiro que leva as marcas de ter sido morto, mostra que ele ofereceu-se a si mesmo no Calvário para expiar os pecados da raça humana. Significa que a dignidade, poder, autoridade e vitória de Cristo provém de sua morte sacrificial na cruz do Calvário. Cordeiro é o símbolo principal no Apocalipse para representar Cristo. Cristo julgará os que rejeitaram o seu sacrifício como o Cordeiro de Deus. As 7 pontas, representam o poder e a força de um soberano. Tá? Mas e os 7 Espíritos de Deus, Não vamos deixar dúvida, gente. Os 7 Espíritos de Deus representam a presença plena do Espírito Santo diante do trono de Deus. Tá? Então, é possível que essa frase deriva da cétupla, expressão do Espírito, conforme está ali em Isaías 11:2. O Espírito Santo é comparado a um fogo ardente no seu juízo contra o pecado, segundo a pureza divina. Então, essa figura do 7, é inteireza, é a plenitude do Espírito. Ok? Vamos voltar, então? Vamos voltar para cá, para a revista. Nós paramos aqui no misterioso livro ainda. Desta vez, João vê cada um dos anciãos segurando uma harpa e uma taça de ouro cheia de incenso. Já no versículo 8. Ao redor do trono de Deus, o apóstolo também vê um coral de anjos incontáveis. Aqui o autor faz um parênteses dizendo, talvez sejam os 2/3 que se mantiveram fiéis a Deus na rebelião de Lúcifer. Tá? Aí um rio. Fala um rio, uma praça e a árvore da vida. João ainda conta o que viu no chamado estado eterno. Apocalipse 22:5. Deem uma olhada depois. Ele diz assim, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos. Eu vou ler para vocês Apocalipse 22. 22, o 1 e o 2. Na minha Bíblia. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês a mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações.
a Bíblia de Estudo Pentecostal vai falar assim a respeito desse rio e da árvore da vida, né? Pode se tratar de um rio literal, simbolizando o Espírito Santo e a vida, bênção e poder espiritual que ele provê. Quanto à árvore da vida, olha só que interessante, essa árvore simboliza a vida eterna, concedida a todos que habitam a nova cidade. As folhas salutares da árvore indicam a ausência ali de tudo que causa sofrimento físico ou espiritual, conforme está em Ezequiel 47:12. Note que mesmo em nosso novo corpo, já glorificado, né, dependeremos do Senhor para a vida, para a força e para a saúde. Como nós dependemos hoje, nós continuaremos a depender sempre de Deus. Graças a Deus por isso, não é? Mas dando continuidade, nesse novo local não haverá oceanos, conforme diz em Apocalipse 21:1. Mas João viu um rio, olha só, que passa por uma praça, e nas margens desse rio há árvores frutíferas. E uma delas foi nomeada a árvore da vida, a mesma que Adão e Eva podiam comer antes do pecado, que também representa abundância sem igual. A árvore da vida. Na nota da revista aqui do autor, ele diz assim: não é possível descrevermos muita coisa do que há no céu com base no Apocalipse. Mas lá é o paraíso, um lugar de muita alegria e delícia sem fim. Podemos estar certos de que tudo que admiramos e valorizamos aqui na Terra, como as cores, os cheiros e sabores, a música excelente, boas atividades, entre outros, poderão ser encontrados nos céus de Deus. Mas tudo de maneira muito melhor. Devemos lembrar que vai ser lá que iremos comemorar as bodas do Cordeiro. E boda é festa. E na festa tem comes e bebes. Ao lado de gente importante, como Abraão, Isaac, Jacó, os profetas. Além da intimidade que desfrutaremos com Cristo, os santos anjos e o Pai Celestial. Aleluia! Que ansiedade para chegar lá, né? Que ansiedade nós temos para chegar lá. Amém, meus irmãos? Tenho essa esperança e tenho fé nisso. Logo nós estaremos lá. A terceira exposição, o que não tem nos céus de Deus. Tudo isso segundo a palavra de Deus, né? João finaliza os eventos do juízo divino sobre a terra no capítulo 18, com a derrota total do império de Anticristo. Já no início do capítulo 19, ele diz o seguinte: depois dessas coisas, ouvi no céu. E entre outras maravilhas, o apóstolo fala das bodas do Cordeiro e do retorno glorioso de Jesus Cristo para o estabelecimento do seu reino milenial. Está em Apocalipse 19:11 até o 16. A seguir, descreve a prisão de Satanás e seus aliados, né, por 1000 anos. O juízo final encerra tudo e chegamos ao glorioso estado eterno. Em Apocalipse 21 e 22. Aí ele vem: o que nunca se encontrará nos céus de Deus. Portanto, é nos capítulos 21 e 22 do Apocalipse que João volta a falar do céu. Não do que existe lá, mas do que nunca haverá naquele santo lugar. Claro que não podemos fazer uma descrição detalhada, mas de maneira geral há mais de uma dezena de coisas que no céu jamais entrará, segundo a palavra de Deus, porque estão ligadas à velha vida de pecado, ou ao estado decaído do homem sem Deus. Por exemplo, 21:4, né? Ele cita aqui de Apocalipse: não haverá choro, pranto, doenças, dor, morte, luto, isso tudo ficou para trás. Apocalipse 21:4 diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela fala assim, ó: os efeitos do pecado, tais como a tristeza, a dor, a mágoa e a morte, já se foram para sempre, porque as coisas más do primeiro céu e da primeira terra foram-se completamente. Os crentes apenas se lembrarão das coisas santas que vale a pena ter na memória. De certo não se lembrarão do que lhes causaria tristeza. Ah, mas como assim? Dá uma olhada em Isaías 65:17. O que diz lá em Isaías 65:17? Você está aí com a sua Bíblia? Usa a sua Bíblia, hein, para acompanhar a aula da escola bíblica, tá? Diz assim, ó, Isaías 65:17. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Tá? Nós não vamos lembrar das coisas ruins. Nós estaremos ali em alegria e gozo eterno com o nosso Deus. Nunca mais seremos atormentados pelo medo, que é o primeiro sentimento ruim que atingiu o homem após o pecado. Está ali em Gênesis 3:10.
Além disso, nos céus de Deus não entrará qualquer tipo de coisa abominável aos olhos de Deus, como impureza, violência, assassinato, traição, incredulidade, feitiçaria, mentira e assemelhados, porque o lugar disso será no lago que arde com fogo e enxofre. Em outras palavras, nenhum descrente estará no céu ou na nova terra que Deus criará. Apocalipse 21, 27. O que diz lá? Apocalipse 21, 27. Vamos ler? Apocalipse 21, 27 diz: não entrará nela coisa alguma que contamina e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Que coisa importante, não é? Está com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Isso somente aceitando a Jesus Cristo verdadeiramente em seu coração é que você tem o seu nome inscrito ali, tá? O tempo chega ao fim no céu. O tempo deixará de existir, tá? Porque céus e terra passarão. João escreveu, porque as primeiras coisas passaram, ou numa outra versão, a antiga ordem já passou, a ordem das coisas. Então, isso inclui o tempo, as estações. Deus prometeu a Noé o seguinte, em Gênesis 8, 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Mas com o fim dessa primeira ordem, as coisas voltam a ser como na eternidade passada, um eterno presente. Parece confuso, né? Mas não é. Relógios ou qualquer aparelho que meça o tempo, se existir, será peça de museu. Essas são as palavras do autor da revista. Ninguém vai precisar dormir ou ir para casa descansar, porque não haverá noite. E nossos corpos não se cansarão. Aleluia. O tempo só existe para a gente. Para Deus não. Ele é o Pai da eternidade. Não é? Ele é o Pai da eternidade. Então, não tem mais a contagem de tempo ali. Comungaremos com Deus como no jardim do Éden. Não haverá templo, pois todo lugar é adequado para adorar a Deus. Que todo lugar? Os céus, né? Os céus de Deus. Está em 21, 22 de Apocalipse. Eu estava com ela aberta aqui, né? Diz assim: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Não tem necessidade de rituais ou cerimônias, porque são apenas figuras, né, do que há de vir. E lá nós viveremos a realidade. Nos céus de Deus ou na Nova Jerusalém não haverá lâmpada ou luminosidade artificial, nem natural, não haverá sol e lua, porque a glória de Deus a iluminará, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aleluia. Apocalipse 21, 23. O próprio Deus será a nossa fonte de calor e iluminação. Vamos ler aonde? Em Apocalipse? Não, vamos ler em Isaías de novo. Isaías 60, 19. Que vai dizer assim, ó: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Aleluias, glórias a Deus. Talvez uma das coisas mais excelentes que desfrutaremos no estado eterno é o seguinte, que está em Apocalipse 21, 3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ou seja, a presença real, presencial, ali, né, face a face com Deus. Nunca mais estaremos separados do nosso Criador. Comungaremos com Ele como Adão e Eva antes da queda. Não é possível descrevermos com exatidão como será esse estado ou privilégio celestial, mas só de pensar nisso, nós nos comovemos, né? O nosso coração se enche de alegria e a gente sente até vontade de chorar de alegria, de imaginar que em breve, né, nós desfrutaremos da presença real, face a face com o Senhor. Amém? Amém, Senhor. Maranata, não é? Maranata. Chegamos à conclusão da lição, que diz assim na revista, olha, a Bíblia Sagrada diz, ele cita 1 Coríntios 13, 12, porque agora vemos como um espelho, obscuramente, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido.
Como nós vimos, só sabemos daquilo que o nosso bom Deus permite, ou que está revelado na sua palavra escrita. Mas chegará o dia em que tudo será plenamente revelado. Os céus de Deus representam um lugar real. Paulo e João estiveram lá antes de morrerem. E quando chegar o dia, nós veremos a Cristo face a face. Né? Apocalipse 22, 4, ele cita aqui. E lá vou eu de novo, né? Estava com ela marcada aqui e fechei de novo. Apocalipse 22, 4 diz assim: e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Este é o alvo final, está na nota de estudo da Bíblia, de estudo pentecostal. Este é o alvo final da história da redenção. Deus habitando no meio do seu povo fiel, numa terra purificada de todo mal. Nessa nova terra, os santos verão Jesus e com ele habitarão. O Cordeiro de Deus, que pelo seu amor os redimiu, mediante a sua morte na cruz, é a grande felicidade dos salvos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém? Aleluia! Somos nós, meu querido, somos nós. E tudo, nós veremos a Cristo face a face, e tudo o mais que existe, além desse mundo físico, será plenamente conhecido pelos redimidos. De fato, a Escritura afirma que os céus de Deus são sem iguais. E ele decidiu nos surpreender quando chegarmos lá, porque a Bíblia diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh, aleluia, que maravilha. Primeira carta aos Coríntios 2:9. Aleluia. Amém, amém. Amém, meu irmão. Chegamos ao final, né? Chegamos ao final. Quem tem a revista aí vai ver que nós temos as perguntas para a revisão. Tá? São 3 questões. Façam, respondam. As respostas estão todas no corpo da lição, do texto da lição. E você respondendo, você fixa o conhecimento e não vai esquecer. Nunca mais. Amém? Que maravilha de aula, né? Como é gostoso esse tema. Graças a Deus. Senhor meu Deus, Pai bendito, Pai eterno, Pai das luzes, Santo de Israel, nós confessamos a Ti como o nosso Deus. O Deus de Israel é o nosso Deus, e não há outro além de Ti, único digno de toda honra, glória e louvor. Nós glorificamos, bendizemos e louvamos o Teu santo nome, por quem Tu és, pelos Teus atributos eternos, pelas obras maravilhosas das Tuas mãos. Quem é como Tu, ó Deus grandioso, Criador de todas as coisas, de tudo o que há, o que vemos e o que não vemos, pelo poder da Tua palavra, tudo Tu fizeste e disseste que era bom. Senhor, nós somos gratos a Ti. Nós somos gratos a Ti pelo Teu amor, que excede, Senhor, a nossa capacidade de entender. Porque por este tão grande amor enviaste ao Teu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. E Tu, Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, vieste à terra, Te fizeste carne, andaste no nosso meio, mas não usurpaste o ser Deus, antes te esvaziaste da Tua glória e foste obediente até a morte, morte de cruz, por amor a cada um de nós, Senhor. O Teu sacrifício, único e suficiente, nos livrou da condenação eterna, Senhor. O sangue derramado na cruz do Calvário cobriu a multidão dos nossos pecados. Cravaste no madeiro do Gólgota, naquela cruz, a cédula da nossa dívida que não poderíamos jamais pagar. Nos resgataste por alto preço. Tu és o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Morreste em nosso lugar, ressuscitaste ao terceiro dia, andaste no meio dos Teus discípulos, de todo o povo, subiste aos céus diante dos olhos de muitas testemunhas. Estás à destra do Pai, ainda hoje intercedendo em nosso favor, de onde há de vir muito em breve para nos buscar. Nós ansiamos por este momento, Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Nos deste o Espírito Santo de Deus, o doce Consolador.
que habita em cada um de nós. Nós somos gratos a Ti, Santo Espírito, por Tua obra de regeneração, de transformação, de santificação, sem a qual ninguém verá a face do Mestre. Porque Tu nos lembras dos ensinamentos da palavra do Senhor, de como convém viver no meio dessa geração mais perversa, sem nos contaminarmos, sem nos desviar para a direita ou para a esquerda, mas mantendo os nossos olhos fixos no nosso alvo, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Agradecemos pelos dons, pela capacitação, pelo enchimento, pelo revestimento por Tua unção. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de misericórdia, nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados. Tem compaixão de nós, Senhor, que somos pó da terra, e perdoa as nossas transgressões em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós Te pedimos também neste momento que visite os nossos irmãos e irmãs que estão enfermos. E toque, Senhor, nessas vidas. Toca, Senhor, nessas vidas para curar, para libertar, para restaurar, para operar milagres, Senhor, porque nós sabemos que os Teus ouvidos estão atentos às nossas orações e que a Tua mão poderosa está estendida para que possa salvar, para que possa curar, para que possa operar no nosso meio. Apresentamos também diante de Ti, Senhor, os nossos pastores, os nossos líderes, Te pedindo, Senhor, que continue abençoando a cada um deles, continue esforçando as Suas mãos, dando a eles, Senhor, a capacitação necessária, o entendimento, o discernimento, a sabedoria do alto, para que apacentem as ovelhas de Jesus Cristo, para as devolver quando o Senhor as requerer. Sempre zelando, primando, vivendo, ensinando, pregando a santa palavra de Deus, a sã doutrina. Ah, Senhor, observando os antigos marcos conforme os Teus ensinamentos. Guarda, Senhor, esses homens. Guarda, Senhor, esses líderes, essas líderes. Sim, meu Deus, livra do mal, livra do laço do passarinheiro. Guarda a família deles, Senhor. Prospera, atende às necessidades deles, Senhor, não só materiais, mas espirituais, dando a unção, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, meu Deus. Apresentamos também nossas autoridades, porque a Tua palavra diz que não há autoridade que não seja por Tua permissão. Pedimos, Senhor, move o coração desses homens e mulheres que estão em posição de autoridade, para que eles governem para o bem do povo, para que eles não pensem somente neles, na sua vaidade, nos seus interesses, muitas vezes interesses inconfessáveis, mas que eles pensem nos necessitados, para que eles pensem no próximo, Senhor, nos trabalhadores, para que eles pensem, Senhor, verdadeiramente no bem de todos nós. Senhor, seja conosco, aviva esta nação, Senhor, aviva esta nação, para que seja derramado do Teu Santo Espírito sobre este país e comece daqui o avivamento que antecede a volta de Jesus Cristo. Nós oramos diariamente por isso, Senhor, e clamamos juntamente com os nossos irmãos e irmãs que conosco estão orando agora. Senhor, seja conosco, dá-nos da Tua presença a cada segundo, Senhor, a cada segundo. Em tudo, Senhor, nós Te pedimos, crendo no nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus. Fiquem todos vocês na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Deus lhes abençoe.
Oh, the mystery. You crossed the great divide to show your love for me. As you hung upon the cross and spilled your blood for me. And now I see my sin that held you there, it has no hold on me. For you rose again and now you have the victory. Forever I will sing. Thank you, thank you, thank you for the cross. And now I love you, Jesus. You have won my heart. This is love. This is love. All of me, I give my life to you. Receive this offering. It's all I have, but you deserve my everything. Forever I will sing. Thank you, thank you, thank you for the cross. And now I love you, Jesus. You have won my heart. This is love. This is love. Oh, I love you, Jesus. Singing thank you, thank you, thank you for the cross. And now I love you, Jesus. You have won my heart. This is love. And this is love. Majesty, majesty. You laid your glory down for me. Majesty.